Bomba no Corinthians, encontraram um laranja naquela comissão de 25 milhões de reais que está sendo paga pelo Timão no contrato de patrocínio com a VaideBet. Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica se essa história pode desencadear o impeachment do presidente Augusto Melo. Bora falar também sobre o Flamengo, qual o valor da multa aplicado no atacante Gabigol depois de vestir a camisa do Corinthians. Para nós seria um escândalo, para ele não sei se pesa tanto. Quero falar também sobre um ponta que custou 15 milhões de reais ao Atlético Mineiro, que ainda nem estreou. Já no Palmeiras, protestos em relação à possibilidade de o marido da Leila comprar o Vasco. Por falar no Vasco, preciso te atualizar sobre o estado de insolvência da 777. Para completar, tem dinheiro entrando no São Paulo, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, jornalista esportivo trabalhando no meio desde 2000. E a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Deixa like, se inscreve no canal, ativa todas as notificações e comenta sobre o que quiser. Combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a casa mais séria do mercado. Os caras são extremamente confiáveis, posso assegurar para vocês. Até por isso queria deixar uma sugestão de aposta para essa segunda, terça e também para o dia 24. Todos os jogos da Série B. Nessa noite apenas Guarani e América vou de empate. Vale a lembrança de que o confronto entre Chapecoense e Ponte Preta foi remarcado para essa terça-feira às 5 da tarde porque a Ponte não conseguiu embarcar para Chapecó. Acho que a Chapecoense vence a Ponte. No dia 24 tem América e Santos. Muita dúvida em relação a esse jogo. Tô indo de vitória do América ou empate. E você? Manja de futebol, então vem se divertir comigo na Betano. Para participar é simples. Link no comentário fixo. Clica, faz seu cadastro e aproveita um bônus de boas-vindas que pode chegar até R$500. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Grêmio. O zagueiro Gustavo Martins enfim renovou seu contrato com o tricolor gaúcho. Novo vínculo só se encerra em 2027 e ele teve direito a um belo reajuste salarial. Quero falar também sobre o Fluminense, que foi denunciado pela Conmebol pela utilização de bombas e sinalizadores por parte de torcedores. Por ser reincidente, o Flu pode pagar até $8 mil ou R$40 mil de multa. O Liverpool já tem um novo técnico, vocês sabem, Jürgen Klopp se despediu do clube inglês e Arne Slot é seu novo comandante. Para fechar o giro de notícias, queria trazer uma informação sobre Balotelli, atacante que já tentou por muitas vezes virar reforço de times brasileiros, em especial do Flamengo. Nesse momento, o italiano de 33 anos de idade tem como missão jogar no Boca Juniors. Ele participava de uma live com o Agüero e revelou que tem a intenção de jogar na Bombonera vestindo a camisa do Boca e descartou o River Plate. Atleta cujo contrato com o Adana Demirspor da Turquia se encerra em 30 de junho. Quero falar agora sobre o São Paulo e a possibilidade de o tricolor faturar R$1.600.000. Você que é São Paulino, sabia que Emerson Royal, que já foi lateral direito da seleção brasileira, passou pela base do tricolor? É por causa dele que o São Paulo pode faturar dinheiro. O Emerson Royal, que pertence ao Tottenham, de acordo com o jornal Bild, interessa a vários clubes europeus, entre eles Bayern de Munique, Juventus e Milan. A pedida do Tottenham para negociá-lo é de 29 milhões de euros, que equivalem a mais ou menos 160 milhões de reais. Se o negócio for confirmado, o tricolor tem direito a 1% do valor total da operação por causa do mecanismo de solidariedade, uma cláusula criada pela FIFA para beneficiar clubes formadores. O atleta, o Emerson Royal, chegou às categorias de base do São Paulo com 10 anos de idade e saiu com 15. E o tricolor tem direito a mais ou menos 1% de cada negociação que envolva o atleta, por isso esse 1.600.000, caso a operação seja confirmada. Hora de informação super importante sobre a treta entre Vasco e 777. O clima ficou insustentável desde a última quarta-feira, quando o Vasco foi à justiça e conseguiu uma liminar para tirar o poder da SAF que pertencia a 777. A empresa norte-americana já contratou um escritório de advocacia dos mais famosos do Brasil para tentar retomar o poder. Queria contar para vocês que a diretoria do Vasco tem sido muito criticada por essa decisão, que coloca em risco, inclusive cria uma jurisprudência e uma instabilidade, uma insegurança para futuros novos investidores. Mas
ouvi especialistas e essas pessoas me contaram que a decisão do Vasco é respaldada em um risco muito grande que o Cruz Maltino corria. Tudo por causa do estado de insolvência financeira da 777. Hoje a 777 parece mais uma massa falimentar, que passa por uma série de investigações e processos. Ela foi acusada recentemente de fraude na obtenção de um empréstimo de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Essa fraude se deu porque ela deu como garantias bancárias coisas que ela não tem ou que não existem. E é diante desse cenário que uma empresa chamada B. Ripley acabou assumindo a condição de interventora da 777, com direito inclusive a afastamento do Josh Vander e dos Pascos. Eles inclusive nesse momento estão mais preocupados em não serem presos do que com as condições do Vasco. E se o Cruz Maltino não tivesse ido à justiça para requerer por meio de uma liminar o direito de assumir a SAF do Vasco, o Cruz Maltino poderia virar alvo de ações na justiça, que poderiam inclusive se transformar em penhoras, tá? Só para vocês entenderem, se o Vasco não entrasse com a liminar, a Vasco SAF seria passível de penhoras judiciais, o que tornaria a venda impossível. E graças a esse estado pré-falimentar da 777 e dessa liminar, é provável que a venda do Vasco aconteça de forma mais rápida. Isso porque a interventora quer vender o mais rápido possível todas as propriedades, ações e coisas relacionadas a 777 para que possam haver pagamentos e evitar o risco de penhoras. Existe a chance de o José Roberto Lamáquia, dono da Crefisa, ou de qualquer outro investidor interessado em adquirir de forma rápida, de forma emergencial as ações da 777. Hoje a empresa norte-americana tem 31% das ações, ela poderia chegar a 70% depois dos dois últimos aportes, o primeiro deles programado para 30 de setembro desse ano, no valor de 270 milhões de reais, há um aporte programado para setembro no ano que vem, no valor de 120 milhões de reais. Só para completar sobre o Cruz Maltino, agora falando um pouquinho de campo e bola, as negociações para a contratação do Coutinho seguem quentes. Pessoas próximas ao atleta garantem, inclusive, que ele está terminando uma reforma na casa dele no Rio de Janeiro, e essa reforma era mais um indício de que ele está voltando ao Brasil para jogar no Cruz Maltino. É uma vontade dele e de seus familiares. Ele tem propostas maiores para continuar na Europa ou no exterior, mas entendeu que é hora de jogar no Vasco da Gama. Quero falar agora sobre o Palmeiras e a possibilidade de José Roberto Lamáquia assumir a SAF do Vasco gerou protestos no Palmeiras. Na última sexta-feira, um grupo de oposição, formado por conselheiros alviverdes, fez um manifesto demonstrando a preocupação com a possibilidade de o marido da Leila Pereira, que é presidente e patrocinadora do Palmeiras, ter um clube de futebol no Brasil. Seria mais um conflito de interesses, nada muito novo, levando em consideração que a atual presidente do Palmeiras é também presidente das empresas que patrocinam o Verdão, e conflito de interesses maior do que o que a gente assistiu nessa temporada, quando outras empresas quiseram patrocinar o Palmeiras para pagar mais pelo valor do uniforme, mas não tiveram essa oportunidade. Enfim, se há conflito de interesses maior, eu desconfio que não. De qualquer forma, esses opositores estão preocupados em entender que se o Lamáquia, marido da Leila e dono da Crefisa ao lado dela, comprar a SAF do Vasco, pode haver aí um conflito de interesses, uma guerra de bastidores. O que o pessoal do Palmeiras pretende responder a esses opositores é que existe a possibilidade real de Crefisa e Fã nem estarem mais no uniforme do Palmeiras a partir de 2025. Eu já contei para vocês que as casas de apostas interessadas em assumir patrocínios no Palmeiras estão dispostas a pagar bem mais do que os 81 milhões de reais garantidos por Crefisa e Fã por todas as plataformas, por todos os espaços do uniforme palmeirense. Então, especialmente se o Lamáquia adquirir a SAF do Vasco, é natural que Crefisa e Fã saiam de uma vez por todas do uniforme do Palmeiras. Aí passaríamos a ter o casal Crefisa, uma como presidente do Palmeiras e o outro como dono do Vasco da Gama. Mas a maior maluquice dessa história está no fato de que José Roberto Lamáquia, que é cotado para comprar a SAF do Vasco, ser palmeirense fanático, ele é muito torcedor do Palmeiras. E a Leila Pereira sempre foi vascaína, ela acabou se mudando, virando torcedora do Palmeiras com o tempo por conta da convivência com o Lamáquia. Só para arrematar, é importante dizer que o Lamáquia assegura que não está comprando a SAF do Vasco, ou pelo menos que ele não foi para Nova York para se reunir com o pessoal da 777. Ele lembra que tem um apartamento há 10 anos por lá e foi passar alguns dias de folga ao lado da esposa, a Leila Pereira. Quero falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro.
para refrescar a memória de vocês a respeito de Bryan Palacios, atacante colombiano de 21 anos de idade, comprado por 15 milhões de reais do Atlético Nacional no início dessa temporada. Já se vão 75 dias dele no Galo e nenhuma partida oficial disputada. Ele chega a ser relacionado para a partida de semifinal do Campeonato Mineiro, mas não sai do banco de reservas. Depois se machuca, passa um longo tempo fora e reaparece no banco de reservas no confronto contra o Peñarol em 24 de abril. Desde então ele vai em 6 oportunidades para o banco de reservas, mas ainda não ganhou nem sequer um minuto sob o comando de Gabriel Milito. Difícil até avaliar se ele tem potencial, se ele tem bola para jogar no Atlético, mas a questão é que até esse momento o Gabriel Milito, que tem usado muitos jogadores, inclusive atletas da base, preferiu ignorar a presença do atacante colombiano. E você, torcedor do Galo, entende que o negócio foi ruim ou ainda é preciso esperar? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Gabigol. Queria contar para vocês sobre o valor da multa aplicada pelo Flamengo no atacante. Vale a lembrança de que na semana passada o Rubro Negro anunciou uma multa e também a perda da camisa 10, depois que o Gabigol foi flagrado numa festa dentro da sua casa, vestindo a camisa preta do Corinthians. No primeiro momento, o Gabigol negou, durante o fim de semana ele confirmou em uma entrevista ao UOL que era ele, de fato, vestindo a camisa do Corinthians, que ele pediu perdão para o torcedor do Flamengo e entendia que naquele momento não estava cometendo nenhum equívoco. Antes de falar sobre a multa, deixa eu só explicar como é que essa foto surge. O Gabigol recebe alguns amigos, funcionários do Flamengo e também um cantor que ele gosta, que ele pediu que fosse lá para se apresentar. E uma das pessoas que ajudavam esse cantor com os equipamentos e que ficou pouco mais de meia hora na casa do Gabigol teria sido o responsável pela foto que acabou sendo vazada. O Gabigol ficou bastante chateado com essa pessoa, embora não tenha relação com ela, tá? Sobre a multa. O Flamengo decidiu aplicar a menor multa possível, de 10% dos salários. São 160 mil reais a menos que vão cair nos cofres do Gabigol em relação ao mês de maio. O Gabigol ganha 1.600.000 por mês do Flamengo. No próximo Olerite virão 160 mil reais a menos. O Flamengo até cogitou uma punição um pouco mais pesada, mas acabou recuando com medo de que essa punição mais pesada se transformasse em um processo contra o rubro-negro, e estamos falando de bastante dinheiro. Daqui até dezembro, o Gabigol ganhando 1.600.000 reais por mês, se a gente incluir também férias, 13º, vai ter direito a mais ou menos 14 milhões de reais. Isso sem falar nos bônus que estão associados a título, tem bastante dinheiro em jogo. Só para completar sobre o Fla, mais uma informação: Cacau Cota, que deixou recentemente o cargo de diretor de Relações Externas, se reuniu com um deputado federal e deixou bem claro que o projeto do estádio do Flamengo caminha a passos largos. Segundo ele, já existe um compromisso público com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o potencial construtivo da Gávea também deve ajudar no erguimento desse estádio. Para completar, a informação importante no Corinthians. Nessa segunda-feira, Juca Kfouri, em seu blog, trouxe detalhes de um laranja naquela comissão polêmica de 25 milhões de reais no contrato da VaideBet. Vou te explicar em detalhes para você entender. No início do ano, o Corinthians fechou o maior contrato de patrocínio master do futebol brasileiro e da América do Sul. São 360 milhões de reais entre Corinthians e VaideBet. Timão destinou ou prometeu destinar 7% desse valor, ou 25.200.000 reais, a uma empresa chamada Rede Social Media Design. Essa empresa receberá esses 25 milhões de forma parcelada por conta da intermediação do negócio. O problema começa a pegar no momento em que o Augusto sempre disse que não havia intermediários e depois esse intermediário surge de forma estranha. Rubão, o ex-diretor de futebol do Corinthians, foi um dos primeiros a alertar que não estava muito certo esse episódio, especialmente porque o dono da rede social mídia, o Alex Cassundé, foi alguém que esteve na campanha do Augusto para a eleição para presidente e foi muito amigo, para não dizer sócio, do superintendente de marketing do Corinthians, do Sérgio Moro. Existia uma desconfiança a ponto de conselheiros do Corinthians já terem convocado uma reunião específica para tratar sobre essa comissão. O que o Juca Kfouri conseguiu? Ele identificou, depois dos pagamentos de 2 parcelas de 700 mil reais do Corinthians na conta dessa empresa do Alex Cassundé, ou seja, de 1.400.000, houve o repasse, depois da entrada do dinheiro do Corinthians, para uma outra empresa chamada Nelway, com sede na Avenida Paulista. E uma das sócias dessa empresa se chama Edna Oliveira dos Santos. O problema é que a Edna Oliveira dos Santos não tinha a mínima ideia
de que era sócia dessa empresa Nelway. E que, só para vocês terem uma ideia, ela mora em Peruíbe, em uma casa super humilde, de tijolos, sem acabamento e sem eletricidade. E acabaram sendo depositados na conta dessa empresa, cuja uma das sócias é a Edna, valores como R$580 mil no dia 25 de março, 462 reais no dia seguinte. Então a Edna, que mora em Peruíbe, numa casa sem luz e sem tijolos, uma casa de tijolos muito simples, ela teve entre 25 e 26 de março depósitos que superam R$1 milhão. É a clara demonstração do que a gente chama de laranja. É alguém que não tem nenhuma participação, mas acaba, entre aspas, sendo envolvido numa negociação. Ah, só para completar sobre a Edna, ela vive de Auxílio Brasil, tá? E garante que não conhece, nunca viu o Alex Cassondé. Agora é caso de explicação urgente para Augusto Melo, para Sérgio Moura e para todos os envolvidos nessa transação. Quem está recebendo em nome da Nelway esse caminhão de dinheiro que foi pago pelo Corinthians? Ah, tem uma outra informação importante que o Juca também trouxe na matéria dele. Segundo o Juca, houve uma pressa do Corinthians para fazer o pagamento dessas intermediações, dessas parcelas da intermediação. O Rosalá, que é o financeiro, nem estava no Corinthians, mas o diretor administrativo do clube, o Marcelinho, foi quem deu a ordem para o pagamento de 2 parcelas de R$700 mil. Corinthians atrasando salários para jogadores, pagamentos para intermediários, enfim, para um monte de gente, mas em relação a essas parcelas houve celeridade, houve pressa para o pagamento, ainda que com a ausência do diretor financeiro. Enfim, isso tudo vai gerar enorme debate dentro do Corinthians. E se em algum momento ficar comprovado que o Augusto Melo tem qualquer participação com a Nelway, ele pode e deve sofrer o impeachment. Tudo isso com menos de 4 meses, ou com um pouco mais de 4 meses à frente do timão. O clima é de caos. E aí você pode ter certeza que ele vai tentar fazer vazar uma série de notícias positivas, Emirates, enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Só para completar sobre o Corinthians, o Timão acertou nas últimas horas um novo patrocínio para a barra frontal da camisa. A Fox Lux vai pagar entre 3 e 4 milhões de reais por um período de 6 meses para estar na camisa alvinegra. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Use o espaço para comentar, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra pontualmente, será que pontualmente? Às 7 da noite tem programa do Nicola. Abraço, tchau!